Oi. O vídeo que a gente vai ver hoje aí é o Sérgio Sacani pagando todos os seus pecados. Pagando todos os seus pecados, debatendo aí com 20, né? 20 negacionistas que não gostam de ser chamados de negacionistas. Eles negam, mas eles não gostam. Vamos lá. Pagando os seus pecados. Só avisar que antes a gente não tem nada contra o Sérgio Sacani, do ponto de vista científico, nada. Você pode ter uma opinião política diferente, tá bom? Vamos embora. Pega teu café aí. Muito prazer, tudo bom? Seu nome? Certo, sou o Daniel Kramer, tenho 23 anos, Boa. Crio conteúdo, sou massoterapeuta. E antes de tudo, vamos deixar algo bem claro, ninguém aqui é negacionista. Esse termo, como o colega bem pontuou, é muito forte. Negacionista é quem não toma vacina. Negacionista é quem negou o Holocausto. Agora, porque eu tô questionando o pouso na lua, sou negacionista, então, uma palavra muito forte. Ele só tá questionando Enfim, o pouso na Lua. Vai lá. Contexto, pouso na Lua em 72, certo? 69. 69. 72 também, tá? Foi a última, Apolo 17, mas tudo bem. Então, mas eu tô falando da Apolo 11. Apolo 17, você que tá aí de casa assistindo, abra o vídeo da Apolo 17 saindo da Lua. Você vai ver um maravilhoso chroma key de níveis chaves. Não tem chroma key. Chroma key de Chapolin. Foi dirigido pelo Stanley Kubrick. Vamos lá. Esse é o problema de um negacionista. Assim, nesse caso aqui do pouso da Lua. Ele, por uma imagem, por ele achar que a qualidade técnica das câmeras eram totalmente diferentes, mas por uma imagem, ele chegou à beleza de uma conclusão de que é falso. Eu não sei se ele vai falar isso ao longo do tempo, tá? Ele deu uma opinião. A opinião dele é com um olhar crítico, né? Nada científico, mas que é falso. É falso. Detalhe, eu não vi esse react ainda, eu não vi esse vídeo ainda, vamos ver junto aqui. E o Sérgio sabe disso. O Stanley Kubrick dirigiu o quê? O primeiro até o último? Sim. Ele sabe disso, porque ele sabe que em 69, os Estados Unidos, o Grande Satã, foi massacrado na Guerra do Vietnã, e toda a guerra é política, é informação. Todas as escolas de marketing, todo mundo que tem superior nisso, estuda a psicologia, sabe como funciona a manipulação das massas, estuda quem? O Goebbels, que foi o ministro de propaganda nazista. O Hitler conseguiu pegar toda uma nação e fazer acreditar no projeto dele. Por quê? Porque ele tinha marketing. Então, quando os Estados Unidos sai destruído daquela guerra no Vietnã, você tem o contexto da Guerra Fria. Ainda tava, né? Na verdade, ainda tava. Tem aquela guerra espacial, então eles precisavam de algo para se colocar como os fodões, como... 60, 70, sim, a gente tá falando exatamente no contexto de Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Então, eu não tô negando que a exploração espacial, a cadelinha Laika, ela foi lá, o Yuri Gagarin, ele... foi lá, tá tudo certo. Em órbita. Mas aquele vídeo da Apolo 17... Aí, Sérgio, você vai me desculpar. Não, mas vamos lá, então, peraí. Tem várias coisas aí que você tá misturando várias coisas numa coisa só. Eu tô falando porque muita gente discute no lance da ida do homem pra Lua, muita gente fala assim, não, o homem foi pra Lua, mas em 69 ele não pisou, porque tem várias questões de tecnologia e tal que eu até vim preparado pra conversar sobre isso. Ponto. Apolo 17, aquele vídeo lá, cara, eu não sei se você conhece um pouco sobre a exploração espacial. Aquele vídeo era a última vez, a última tentativa, o último momento que a NASA, que os Estados Unidos tinha a chance de filmar aquilo acontecer. Apolo 15, Apolo 16 e Apolo 17 levou um rover para a Lua. Um jipinho. Esse jipinho ele foi com uma câmera. A Apolo 15 já tem a filmagem. A Apolo 15 eles filmaram. Só que na hora que o módulo de ascensão, que a gente chama, vai sair, a câmera cai. A gente só vê um pedacinho. A Apolo 16 filmaram também. Só que na hora que ele vai levantar, a câmera não seguiu ele. E a história da Apolo 17... Aquilo é feio. Eu vi você no podcast falando que aquilo foi controlado, transmitido ao vivo com controle de Atari em 69, cara. Não é controle de Atari, não. Controle de televisão. O supercomputador tinha capacidade de 64 KB. Se eu tirar uma foto sua agora, ela não vai ter 64 KB. Então vamos lá. É isso que eu queria tocar. A TV era preto e branco na época, então, aí você tocou no ponto que eu queria conversar com vocês, que é tecnologia. Então vamos lá. Você usa... Vamos lá, calma. Você usa inteligência artificial? Se você fosse o Sergei Foguetsky, você não ia defender isso. Você usa inteligência artificial? Uso, né? Tem que usar, né? Então, você sabe quando ela foi criada? Não. Não? Inteligência artificial foi criada em 1955. Isso é interessante dele falar, porque assim, muitas coisas que a gente usa hoje são criadas décadas e décadas. Vocês sabiam que, por exemplo, o celular, dando um exemplo assim, por cima, o celular tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. O uso popular é uma outra coisa, entenderam? Assim como você sabe que computadores
você tem há mais tempo. Uma rede, não uma rede de internet popular, mas aí uma rede, você tem já desde os anos 40, 50. Todo mundo sabe que jogos de videogame, que eu gosto pra caramba de jogo de videogame, são jogos que são utilizados, foram criados inclusive como treinamento militar, bem lá atrás. Então, assim, é o que o Sócrates fala, né? Citando Sócrates, doxa e episteme. Episteme é o conhecimento que você busca através sabe, você vai buscar esse conhecimento de alguma forma, estudando. A doxa é só opinião, uma opinião por opinião. Eu vi ali, achei que é um chroma key. Então tá, fica com a tua opinião para você. 14 anos antes do homem ir para a Lua. Sabia disso? Não. Obrigado pela aula. Em 1965, o ser humano criou um computador chamado ELISA. Já ouviu falar no ELISA? Não. Sabe o que o ELISA fazia? Não. Você conversava com o computador. Olha que maravilha. Em 1964, os Estados Unidos construiu o Valkyrie. Já ouviu falar no Valkyrie? Não. Valkyrie é o avião supersônico que ia jogar bomba atômica na União Soviética. Excelente, mas então, nada disso muda tecnologia, o vídeo da ela Apollo já 17. existia. Veja o vídeo da Apollo 17. Cara, aquele vídeo lá, ele é feito, aquele lá tem a entrevista da galera que participou daquilo, que eram pessoas de televisão. Foi no estúdio desse. Não foi no estúdio desse. Igualzinho. Troca, Sérgio, vai lá. muito obrigado, Tamo cara. junto aí, cara. Esse menino jogou uma fase lá do Duke Nukem 3D, lá nos anos 90, que tem uma hora que você entra num estúdio que tem a lua, tá ligado? É isso. Assim, qual que é a base teórica? Opinião, né? Baseado no quê? No cu, é só isso. Ó, o cara saiu correndo, né? O cara com o chapéu de alumínio. Não, ele tem que falar o 3, 2, 1 lá, calma. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Calma aí, ué, calma. Fala, o outro falou, não, pode ir. Prazer, como você chama? É tudo meu. Francisco. Boa, gostei que você veio com o chapéu aí. É contra o 3 e Atlas? Eles estão nos ouvindo, hein? Estão nos ouvindo. Será que é real isso? Não é possível, velho. Vai ser na Torres, mas não é não. Vamos confiar. É bom colocar, eu esqueci o meu. Mas segundo a galera fala pra mim, eu já sou ouvido por eles, então tá tudo bem. Manda lá. Não, eu não vou refutar você, não. Eu, inclusive, moro na Lua. Aí, isso, pronto. Aí acabou aí, ó. Tá vendo só? Estacionei minha nave aqui na Paulista. Parou aí? É. Flanelinha, riscou ela? Riscou? Mas Riscou. ainda bem que não tem problema, né? Mas eu volto pra falar do aquecimento global. Tá bom. Era isso. Ele não tá falando 3, 2, 1, vai, ó. Gabriel tá dormindo no ponto aí, Gabriel. Vai lá, prazer, tudo bom? Prazer, Sérgio, tudo bem? Como você chama? Eu sou Eduardo Gimenez. Boa. Eu tenho um canal no YouTube também chamado A Chave da Ciência. Bora. E eu escuto muito falar de você lá, porque o pessoal da Terra Plana tem um carinho grande por você. Bom, seguinte, Sérgio, eu tô aqui para falar um pouco sobre essa questão também da ida do homem à Lua. Bora. Eu tenho, assim, acompanhado muitas coisas em relação a isso, desde alguns anos para cá, e eu me dei conta de que essa tecnologia que você, inclusive, fala, que existe há muito tempo, de acordo com até o astronauta Dom Petit, ele diz que essa tecnologia foi até perdida ao longo do tempo em relação... Não é a tecnologia que foi perdida, mas tudo bem, vai lá. Bom, ele diz isso no vídeo dele, que ele poderia ir para a Lua no nanosegundo e tal, mas muita coisa foi perdida e não daria para reverter. Isso era um processo até muito difícil para poder conseguir voltar a fazer isso. Porém, a gente vê que tem acontecido coisas ao longo desse período que eles querem voltar para a Lua, Sim. ir para Marte e tal. Eu tenho uma revista, inclusive, dessa década de 60, onde falava que já deveríamos estar em Marte desde 1978. Sim. E aí o que acontece, então, que essa tecnologia realmente não avança? Porque ano entra, ano sai, eles falam que vão e nunca vão, e a gente está em 2025, e aí? Então, essa é uma das grandes questões que todo mundo levanta, né? Por que a gente não voltou para a Lua, né? Como a gente estava começando a conversar aqui, a ida do homem para a Lua na década de 60 e 70 tinha um contexto, que era o contexto da Guerra Fria, que era uma guerra ali entre Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que a União Soviética foi o primeiro país a admitir a chegada dos Estados Unidos na Lua, tanto que eles pararam o desenvolvimento do N-1 deles, que era o foguete lunar dele, foi parado, porque eles falaram, não adianta mais a gente gastar dinheiro com esse foguete, porque nós já perdemos a corrida espacial. Entendeu? Então, não tem prova maior do que o maior inimigo dos Estados Unidos ter admitido que os Estados Unidos tinham chegado na Lua e ganho. Por que a gente não voltou na Lua? Porque naquela época, ir para a Lua era ir, chegar e fim de papo, e voltar. Isso aí mostrava, é como se fazer um gol no futebol. Acabou, ganhei o jogo, entendeu? Depois, você não tinha mais um apelo econômico para voltar para a Lua. Como o cara que veio aqui antes, os Estados Unidos estavam passando a guerra do Vietnã. Isso era terrível. A população americana, a Apollo 12, quase ninguém assistiu.
A Apollo 13 foi um vexame. A Apollo 13 foi um vexame tão grande que a família dos astronautas estava assistindo na arquibancada na NASA, teve que ser levada para dentro do centro de controle, porque não tinha ninguém assistindo mais. As outras, então, nem se fala. A Apollo 13 ela só ficou famosa depois que ela explodiu no espaço. Aí toda a comunidade, E essa é uma questão que as pessoas às vezes acham que a corrida espacial ela acabou em 69 com a chegada dos Estados Unidos na Lua. Na verdade, considera que a corrida espacial ela acabou em 75 no projeto Apollo-Soyuz, né? Que inclusive é retratado lá numa série muito bacana da Apple TV, que é o For All Mankind, que aí é uma ação conjunta entre a Soyuz e a Apollo, o projeto Apollo e o projeto Soyuz, União Soviética e Estados Unidos, de fazer o acoplamento das duas naves no espaço, né? Aí eles tiveram assim uma saída pacífica para acabar essa chamada corrida espacial. E assim, mas 75 para frente a gente já está vendo, teve guerra ainda depois, teve guerra do Afeganistão, ainda tinha Guerra Fria, mas ela já estava entrando já numa fase, daqui a pouco ela estava entrando numa fase final ali para a União Soviética, né? O cidadão americano foi para assistir. Então, assim, eles pousou, acabou, cara, não queriam mais saber da Lua. Em 1998, uma sonda indiana chamada Chandrayaan, com um equipamento da NASA, passou pelo Polo Sul da Lua e detectou água. Aquilo ali foi a grande mudança da ida para a Lua. Até 1998 não se tinha por que voltar para a Lua. Não tinha interesse, não tinha nada. A partir de 98 até hoje, a gente tem essa tentativa de voltar para a Lua em algum momento agora. Por que naquela época a gente enfiava os caras e vamos, cara? Entendeu? Tem várias questões aí. Aqueles caras ali, eles eram uma raça fora do comum, eram um piloto de teste. O Buzz Aldrin, eu já vi 2 palestras do Buzz. Ele assinou um documento falando que ele tinha 95% de chance de morrer. Esse era o documento que os caras assinavam. Sim, mas uma coisa eu queria te perguntar. Você falou que acredita que a mídia ela pode focar em algo específico para fazer com que a nação então acompanhe um caso pequeno, um caso grande, ou torne um caso pequeno grande, ou um caso grande pequeno. Cara, não, claro, você não acha que eles podem controlar, inclusive, dentro disso e fazer com que as pessoas acreditem que algo aconteceu que não aconteceu só para controlar mundialmente isso? A questão da mídia, concordo com todo mundo que fala a mídia pode controlar, isso aí é óbvio. Cara, mas tinha 500 mil pessoas nos Estados Unidos trabalhando na ida do homem para a Lua. 500 mil pessoas. Gente, o projeto é muito sério, sabe? Os projetos espaciais dos Estados Unidos e União Soviética, e outros países também, mas os Estados Unidos, eles são muito sérios. Você tem comprovação, inclusive, de gastos, de custos, você tem registro, sabe? Eu acho que, na minha opinião, quando chega um cara desse falando que é negacionista, que se nega a falar que é negacionista, né? Ele se nega a falar que é negacionista. Mas quando chega um cara desse falando esse tipo de coisa, assim, ele é o famoso, é o que eu falei. A minha opinião é a minha opinião baseada em quê? Baseado no que eu tô vendo aqui. É um mundo de aparência, mas não consegue entrar na essência, sabe? De novo aqui, a gente tá falando de filosofia também, tá? Controlar, colocar na televisão, mas você fazer 500 mil pessoas falarem mentira, isso é muito complicado, entendeu? É muito impossível praticamente, entendeu? Tá ok. Vamos ver. Vamos ver. Tudo bom? Prazer, tudo bem? Seu nome? Gustavo, tenho 20 anos. Opa, e Gustavo. Primeiro que eu acredito que o homem não tem nem como sair da Terra, por Não? conta do domo. Tem um domo. Eu acredito nisso. Você acredita em um domo? Sim. O domo é feito do quê? Não sei, mas tem um domo e a Terra é plana pra mim e não tem como o homem sair daqui. E eu quero saber quem fez esse domo, como foi colocado esse domo. Eles não conseguem explicar essa porra desse domo que eles acham, sabe? Só para explicar uma coisa aqui. Na antiguidade, lá no período... Olha a filosofia de novo. Lá na antiguidade clássica, quando a gente está falando lá do período pré-socrático, por exemplo, você tinha lá os filósofos que acreditavam que a Terra poderia ser de um formato, de outro cilindro. Tinha um que falava que era cilíndrica, a Anaxímenes de Mileto ou Anaximandro, não lembro qual que era. Assim, mas então eles eram negacionistas? Não, eles são os primeiros que tentavam discutir essa questão da cosmologia, do funcionamento do universo, tá? Então é diferente. Agora, você passou por tanta coisa, por tanto estudo. Aqui eu tô falando de 500 anos antes de Cristo, tá? Lá em Tales de Mileto, Anaximandro, 500, 600 anos antes de Cristo. Até chegar aqui, ano 2025. Assim, passou tanto estudo, assim, o negacionista, ele não acredita
sabe? Um monte de coisa. Na verdade, ele não acredita nele mesmo, ele não acredita no próprio ser humano, que o ser humano tem a capacidade de poder estudar, de construir, sabe? E o moleque tem 20 anos de idade. Tem 20 anos de idade. Que profissão ele tem? Qual profissão que esse moleque quer escolher? Não tem como. É tudo uma mentira. Você tá na Matrix, na minha opinião, você tá na Matrix. Então, você beleza. Tá feito então, de crenças. A sua cabeça tá feita de crenças. Não, beleza. Nem era terra plana o assunto aqui, mas todo mundo essa é a questão. Tá bom. A Terra não é redonda, não tem como sair daqui. Então vamos lá. Pra ir pra Lua. Você acha que terremoto existe? Terremoto Mas é só com base em quê? Eu penso assim, antes de seguir, eu sei que eu fico travando aqui, mas assim, esse pessoal, você tem os negacionistas que citam 300 mil livros, tá, para tentar comprovar o que assim, não tem base nenhuma, os livros, assim, é tudo coisa sem pé nem cabeça, mas eles vão citando, vão falando e não deixam você falar. Aqui deve ter o pessoal assim, tá? E tem aqueles que não tem argumento nenhum, não tem nenhum tipo de estudo, nem estudo sobre terra plana eles não têm. Porque eu vi um cara lá no YouTube, num vídeo de 5 minutos, e aí eu gostei do que ele falou, agora eu vou ficar falando isso aqui. Então você tem aqueles que tentam, e aí esses aí que tentam ficar argumentando, eles são perigosos, Por quê? Porque esses que ficam tentando explicar através de livros, citando um monte de autor que nunca existiu, ou viajantes que foram para a borda da Terra, né? Eles são perigosos porque eles tentam mostrar um conteúdo científico, que na verdade é pseudocientífico, não é ciência, né? Esse é o ponto. E eles influenciam os otários, né? Os mirins, os juvenis, entendeu? Que aí esses chegam sem argumento, tupetudo, achando que pode falar, mas chega lá para conversar com o cientista, não tem argumento nenhum. Então assim, são dois tipos de terraplanista. O que tenta engajar através de um conhecimento que é falso, mas fala pra caramba, não deixa você falar. E aí só que o problema dele é que ele atinge os mirins, como um cara desse aí, que aí chega lá sem argumento. E aí já foram 2, entendeu? Já presenciei terremoto já. Já presenciou? Já, vários. Que bom, então. Então eu vou te falar, cara, é impossível ter terremoto na Terra plana. Impossível. Não tem como você fazer aqui uma conta aqui na minha frente agora, provando que tenha terremoto na Terra plana. E se você já presenciou, é muito bom, porque você sabe que eu não estou mentindo. Sim. Você concorda também que terremoto acontece em todo lugar do mundo? Todo lugar do mundo. Beleza. Toda hora. Eu trabalhei durante 5 anos num observatório sismológico da USP, registrando terremotos do mundo inteiro. Eu conseguia, na USP, registrar terremotos que aconteciam no Japão. E estudando as ondas sísmicas que atravessam a Terra, a gente chega à conclusão de que a Terra tem um manto, tem um núcleo externo, tem um núcleo interno. Coisa que na Terra plana isso é impossível de acontecer. Porque é assim, ó. Então, até como que é a Terra? A Terra é plana e faz assim, ó. Faz assim. Então, eu te... aqui, ó. Então, beleza. Plana, então, você tá falando que a Terra, a borda dela para baixo é triangular. Sim. Se fosse assim, os terremotos que a gente registra no mundo inteiro já teriam mostrado isso e não teria como enganar. Você tá na Matrix, não tem Matrix, cara. Tem a não tem Matrix, porque os dados de terremotos, boa parte deles são públicos. Qualquer pessoa pode acessar. Gratidão. Tamo junto. Não é possível, né? Nem lembro, mas nós estamos falando da Lua, né? Vai lá. Sérgio. Prazer, tudo bom? Prazer. Como você chama? Gustavo. Bora. Diga. Então, o homem não foi à Lua. Não foi à Lua? Sabe por quê? A Lua e o Sol são 2 astros que eles são puro holograma. Holograma? Exatamente, por Deus. Deus fez. Você já viu um telescópio? Você já viu um telescópio à Lua? Não tem como pisar na Lua. A Lua não é algo físico. Você já viu a Lua no telescópio? Não tem telescópio. Então, cara, te convido aí para qualquer observatório. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, o planetário faz sessão de observação ali no planetário. Eles observam o Sol e observam a Lua. Qual Sol? Tem 3 Sol. 3 sóis? Tem. Cada lugar da Terra tem um Sol. Não temos 3 sóis, cara. Fica tranquilo. Tem vários vídeos na internet comprovando. Então vamos lá. Aí dá pra gente provar matematicamente que não tem 3 sóis, porque se a gente tivesse 3 sóis, a gente viveria num sistema chamado problema de N corpos. E num problema desse, não tem como ter um planeta em órbita estável. Entendeu? Isso você consegue provar matematicamente que não tem como ter órbita estável. Você acredita que a Terra está orbitando alguma coisa ou não? Não acredito não. Eu acredito que esses astros foram criados por Deus a noite e o dia. Não tem nada a ver com esse negócio de pisar na Lua. A noite e o dia? Mas quando a Lua aparece de dia, como que fica? Se a Lua aparece de dia. O que é? Vai lá. Prazer, tudo bom? Meu nome é Vinícius. Ô, Vinícius. Então, Sérgio. Então, como é que você argumenta com isso?
Você pode falar, você pode dar 200 mil explicações, ele vai continuar tapado. É você dar murro em ponta de faca. É pior. Se eu pegar minha porta aqui e conversar com a minha porta, eu consigo ter um diálogo melhor. E olha que eu não sou dessa área. Sabe, quando você não é da área, deixa eu explicar para vocês. Quando você não é da área, minha área é ciências humanas, vocês sabem disso. Quando você não é da área, o que você faz? Você confia nos cientistas. Sacou? Você confia nos cientistas. É isso que acontece quando eu vou no médico, quando eu vou no psiquiatra. Sabe? Eu confio. Você pode ter uma divergência, não gostei disso, mas fala. Sabe? Confia, procura outro, mas vai em cientista. Não vai no menino que não conseguiu nem terminar o ensino médio porque não conseguiu fazer a prova de geografia dele, de biologia, de física. Não é possível, velho. Nós estamos falando do homem na lua, hein, galera? Só desviamos aqui pra terra plana, mas tudo bem, vai lá. Vamos ver. Eu não acredito que o homem pisou na lua. Boa, por quê? Até por motivo de eu teria que ter fé pra isso. Fé? Porque, por exemplo, quando eu tava vindo pra cá, eu passei numa rede de supermercado e eles tinham uma bandeirona do Brasil lá, por exemplo. Aí eu vi e falei, bonita e tal. Qualquer um aqui pode passar lá e ver. Agora os americanos foram na lua e fincou a bandeira. É o senso comum de novo. Sabe? É o senso comum de novo. Ela tá lá, eu nunca fui, então eu não posso comprovar. Tá bom, David Hume. Deles lá. Alguém aqui pode ir lá e ver e comprovar isso? Qualquer um pode, cara. Tanto a maior prova é o seguinte, vamos lá. As missões da Índia, missões da China. Então eu não acredito que várias outras personalidades históricas existiram. Dom Pedro I, não vi ele. Mas tem a ossada. Não, a ossada é uma coisa, eu não vi ele. Missões mas isso é da um grupo própria... fechado, não é qualquer um que pode ir. Não é grupo fechado, cara. Vou te falar. Missões da Índia, missões da China, missões da própria Rússia e da União Soviética. Até a Kate fotografaram missões que estão na órbita da Lua, fotografaram os restos das missões Apollo lá. Então, todos esses países mostraram. Mas a gente consegue ver a bandeira daqui da Terra? A gente não consegue. Existe uma conta que a gente faz para poder ver a bandeira dos Estados Unidos fincada na Lua, a gente teria que ter um telescópio de 150 metros. Isso é impossível ter, tá? Mas está tudo lá, tudo que foi deixado, Índia, China, Rússia, própria União Soviética e Japão, aliás, e Coreia do Sul também, porque a Coreia do Sul tem uma sonda na órbita da Lua, todas elas passaram em cima dos locais de pouso da Apollo e mostraram tudo lá. Então tá tudo lá, entendeu? E também, por exemplo, a gente pega a nave que foi usada, às vezes dá até vontade de dar risada quando a gente vê aquela nave. Por quê? Porque a gente vê uma fragilidade nela. Não tem fragilidade ela aguentou temperaturas altas, temperaturas baixas. Ela tem fragilidade e outras aquela coisas nave. também. Por exemplo, para ela sair daqui, precisou da propulsão, certo? E precisou de bastante energia, bastante combustível. Sim. Certo? Isso aí. Então, imagina tudo esse combustível e o tanto que utilizou para ir daqui até lá e depois ir para voltar. Para voltar você não precisa de quase nada. E a propulsão para sair de lá? A propulsão ela tinha. Tanto que o módulo de ascensão ele guardava um pouco de combustível, isso foi calculado. E obviamente para você sair da Lua, você precisa de muito menos combustível. A Lua é muito menor que a Terra, a Lua tem uma gravidade muito baixa e a Lua não tem atmosfera. Para sair da Terra é algo realmente muito difícil. Exatamente. Não é à toa que os foguetes hoje, 90% do foguete é puro combustível. O que resta do foguete é um pedacinho ali. Né? O próprio Falcon 9... naquela nave que a gente consegue ver lá no... Aí que tá. Vamos lá. O que dá vontade de falar para um cara desse é: e o seu diploma de astrofísica você tirou na onde? No Instituto Universal Brasileiro? Pelo amor de Deus, velho. Você dá vontade de falar isso, às vezes na história. Eu acho que foi isso. Acha a partir da onde? O seu diploma de historiador, você tirou aonde? Comigo você não estudou, pô. Aquela nave que a gente consegue ver. Aonde cabe tudo isso de combustível ali? Toda a nave é combustível. O Saturno V ele tinha 110 metros de comprimento, os 100 metros de comprimento dele era combustível. Eram vários estágios, todos de combustível líquido, que iam sendo descartados, iam dando impulso na nave e descartando. E só o resto é que sobrava. Deu ruim. Olha lá, foi sozinho, ó. Lua, né? Desgastou, né? Tudo bem, Sacani? Tudo bom, prazer. Victor L. Opa. Eu sou professor de lógica. Boa. Eu queria voltar um pouco no primeiro tema, porque o pessoal tá desviando bastante, que é o seguinte. Eu acho que o Brasil odeia a ciência, mas você a superestima. Eu superestimo a ciência? Você superestima a ciência, porque você pressupõe uma visão de mundo que se chama cientificismo, em que... Não. Sim, mas vai lá. Em que as teses científicas são as únicas que são verdadeiras ou que podem ser provadas como verdadeiras.
E as outras teses não podem ser provadas como verdadeiras. No entanto... Quando eu falo a questão da ciência, cara, eu não estou falando desse ponto aí que você está levantando. Eu tô colocando o ponto de que você, por exemplo, eu preciso entender que o cientificismo ele não é uma visão de mundo que você tem necessariamente conscientemente. Pode ser inconsciente, pode ser pressuposto inconsciente. Não, mas o que eu quero dizer... No seu debate contra o monarca, por exemplo, fica muito claro essa visão. Peraí, o debate contra o monarca... Ele estava debatendo com o monarca. Ele estava debatendo com quem? O monarca, ele estaria claramente sentado nesse grupo aí dessas pessoas. Seria um desses que ia sair correndo aí para debater. Mas a questão porque Deus não pode ser provado cientificamente, então... Não, eu não tenho problema com Deus ser provado cientificamente, não. O meu lance da ciência não é desse ponto de vista. Minha questão de ciência é o seguinte. Vamos supor, para eu desenvolver um encanamento melhor que vai fazer com que São Paulo não inunde todo final de ano, eu tenho que ir com coisas da ciência ali. O que é a ciência no caso? É desenvolver um material melhor, é desenvolver um material mais eficiente, é desenvolver um tipo... Isso aí cai no âmbito da ciência e tecnologia. Certo. A ciência e tecnologia que faz isso. Por quê? Eu vou ter alguém ali estudando um material diferente cientificamente. Certo. O que quer dizer então, cientificamente? Quando você vê pessoas como Carl Sagan tentando usar a ciência para refutar Deus, você acha isso absurdo? Não acho absurdo. Por que não? Acho absurdo. Cara, eu acho que... Sabe por quê? Eu acho que não, honestamente? Eu acho que porque você é cientificista. Porque você tem pressuposto no seu conjunto de crenças. Se eu fosse o Sérgio Sacani, eu virava para ele e falava assim: eu acho que você é um negacionista de merda. Sacou? Eu falo, gente, eu não tenho pavio. Meu pavio é muito curto pra esse tipo de coisa, sabe? Assim, não é, como eu falei pra vocês, não é minha área, mas assim, confia nos cientistas. Por mais que o Sacani você pode questionar vários aspectos, eu já vi cientistas questionando em outros aspectos, não na área dele especificamente. Que somente aquilo que é provado cientificamente pode ser acreditado. Aí sabe qual é o problema do cientificismo? Eu não sou esse cara. O cientificismo, ele é inconsistente, ele é autocontraditório. Se fudeu. Nossa, não, pera, velho. Esse aí foi assim pra cadeira, falou assim, arrasei, coloquei o Sacani no bolso, coloquei ele aqui, ó, chinelinho no Sacani, ó. Mandei ver meu chinelinho no Sacani. Aí ele chegou em casa e falou pra todo mundo, né? Mas os outros ali do debate ali, né? Dos outros vídeos, eles eram ruins, mas eu consegui colocar o Sacani. Esse é aquele típico que usa um termo, o cientificismo, mas ele não tá naqueles ainda que citam os autores, né? Apesar de ter citado o Carl Sagan, não é o caso. E aí ele chega e começa a falar um monte, não deixa o Sacani falar, aí ele sai, rasei, quebrei. Aí os caras todo mundo fica ali, esse aí conseguiu. Esse é o perigo. O negacionismo, ele é burro, sabe? Ele é burro e ele é prepotente. É isso. Ó, não vou soltar o tempo aqui não, mas só para completar ali, eu entendo o que ele falou, mas a minha visão, cara, eu não sou cientificista nesse ponto não, tá? Eu acho que você não sabe o que você... Eu tenho muita coisa porque se eu fosse isso, cara, pô, eu acho que é viver, aí sim é viver, como o pessoal fala, viver numa Matrix total. Entendeu? Aí sim. Mas vamos lá. Pera aí. Voltou, né? Lua, né? Voltei, Sérgio. Bora. Isso aqui é um tema muito bom, inclusive, falo pra todos vocês. Precisa acreditar no que eu tô falando, não, porque esse tema é muito fácil, é só a gente ver o que a gente já tem aí gravado. Os atornautas, né, a gente tem várias provas que eles não foram pra Lua. Vamos, uma bem fácil, Sérgio. Hoje, com os carros elétricos que nós temos atualmente, né, porque dizem já que a China já está produzindo carros com maiores autonomias de bateria elétrica, né? A gente roda aí, vamos por aí, 300 km, tá, Sérgio? Não sei, mas é aproximadamente... O meu carro é elétrico, viu? Isso, quantos quilômetros, mais ou menos? 300? Uns 350 dá pra rodar. Ótimo. Sérgio, se a gente tem uma variação lá na Lua de temperatura, que ela sai de 120 para menos 30, menos 70, menos 120 também, né? Em quanto tempo? Me fala uma coisa, qual a carga de energia... Mas assim, 6 dias andando na Lua, certo? 6 dias? Vamos lá. Vamos lá. Como que essa bateria aguentou esse resfriamento, esse superaquecimento? Me fala. Bateria da Audi, né? Inclusive. Vamos falar. Primeiro, você tem que saber quanto tempo que nós ficamos na Lua. A gente ficava muito pouco tempo. E segundo, a gente ia na Lua quando estava no dia lunar. Opa! Quanto tempo que dura um dia lunar? Não, mas peraí, não. Mas vamos lá. Qual o nível? Eu quero saber o seguinte. Como que a gente não tem essa bateria? Aí não tinha variação. Então foi essa tecnologia. Porque não tinha variação. Ponto que o amigo trouxe aqui, que ele citou o Dom Petit, que você até falou, não é que a tecnologia se perdeu. Vou corrigir então. O que ele fala é que as empresas que produziam, que tinham parceria, não existem mais. É perda de tecnologia. Então a gente não tem mais tecnologia pra ir na Lua hoje. Tem a tecnologia até. Por que não voltamos na Lua? Nós não voltamos com o ser humano, cara, mas nós voltamos várias vezes na Lua. E por que a gente não consegue ver uma foto lá do Google Earth que mostra, assim, ó,
Se você jogar a minha casa no Google Earth hoje... Google Earth, né? Vamos lá, você vai me ver lá. Pessoal, joga aí, ó. Estátua da Liberdade, Google Earth. Vocês vão ver a estátua. Mas a gente não consegue ver lá a base da Apollo que ficou lá, na Lua? Mas aí que tá, cara. Por quê? A gente consegue. Acabei de falar aqui pro pessoal. Tem missões do próprio Estados Unidos, da China, da Índia, do Japão, da Coreia. Bonitão? Sim, vê bonitão. Bonitão? Vê bonitão. Eu quero ver essa foto agora. Eu quero ver essa foto. Não quando tem, você chegar, procurar. Se fudeu. Mas você sabe que esse cara depois não foi mostrado na hora. Mas esse cara... Não, esse corte foi bom. Esse corte foi bom. O pessoal tá de parabéns de ter colocado. Mas devia ter mostrado ali. E ele vai olhar e vai falar, isso não é nada. Isso é um cisquinho. Ou isso é uma montagem. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o negacionista, ele é, além de burro, ele é prepotente. O problema do negacionismo... O maior problema do negacionista é a prepotência. É mais do que a própria burrice. Porque a burrice você consegue resolver de alguma forma e você se limita nela. Entendeu? Entra aí, escreve assim, LRO, Apollo Landing Sites. LRO, gente, ó, caminho de formiga. Se você pegar o caminho de formiga e colocar o filtro preto e branco, é a mesma coisa, Caminho de formiga nenhum, cara. Claro que não. Outra coisa interessante também. Há um tempo atrás, o FBI, ele declarou que ele abriu uma investigação sobre a Copa do Mundo da Rússia, né? Fraude e corrupção. Uma pessoa muito importante na Rússia falou, então nós vamos reabrir uma missão, vamos reabrir a investigação sobre a ida do homem na Lua. De repente... E o cara acreditou, então, que existe, então, assim, você sabe que nessas guerra híbrida que a gente vive, agora estavam falando que o Putin tem uma foto do Trump, mas, assim, gente, assim, os serviços de investigação, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, eram fortíssimos. E a Rússia herdou isso da União Soviética, a KGB, o Putin e tal. Mas, assim... Muita coisa que é falada é para desestabilizar. Vai na minha, gente. Vai na minha. Para quem acompanha aqui os vídeos lá no canal principal de Geopolítica. Puta que pariu. Parou essa investigação da Rússia. Não tem problema, cara. Por que aconteceu isso? Então vamos lá. Como eu falei, a União Soviética foi o primeiro país a admitir que os Estados Unidos tinha pousado na Lua. Porque eles eram parceiros na corrida espacial. Você sabe disso. Eles não eram parceiros, Eles eram parceiros, Sérgio. Tanto que tinha uma briga violenta entre eles. Eles eram parceiros, Sérgio. Não eram parceiros, cara. Aí você tá Sérgio, mudando... Então você acredita que a Rússia... Você acredita... Não, peraí, não tô mudando a história. Tá mudando então você acredita realmente que a Rússia é inimiga dos Estados Unidos e ia falar, olha, a União Soviética ia? Sim. E como é que você explica as guerras durante a Guerra Fria, que a União Soviética teve de um lado, os Estados Unidos do outro? Eles se mataram porque eram parceiros. Sabe? Assim, prepotência. Vou falar de... Eles não eram parceiro. Pode procurar aí. Eram parceiro, sim. Não, na corrida espacial eles não eram. Sérgio, você sabe que não era, cara. Sérgio. Não era. Por favor. Aí você tá mudando a história completamente. Não tô mudando a história, não. Não, é muito difícil. Não, cara, assim, é uma discussão muito legal, né? Esse negócio da ida do homem pra Lua. Muita gente discute, né, muita gente até não discute legal. A ida como um todo, mas discute a ida em 1969. Uma das grandes questões é a tecnologia, mas tecnologia a gente tinha muito. Esse negócio de ter perdido durante o tempo, isso é um problema que a NASA tem. A NASA tem problema com o Hubble hoje. E eles falam, cara, a gente não consegue arrumar o Hubble porque tem coisa do próprio Hubble aí que já se perdeu nessa história toda, entendeu? Então isso é uma coisa normal de acontecer. Não tem. Agora isso aí que você falou não pode, cara. Aí você tá mudando totalmente a história, falar que os Estados Unidos e a União Soviética não eram... Assim, prova, filho de uma égua. Não fica só aí falando pra poder fazer depois cortezinho. Sabe? Prova essas porra, mano. Ah, velho. Assim, é complicado pra caramba, viu? A gente vai passar raiva com isso aqui. Passa muita raiva. Eles eram inimigos em tudo, inclusive isso.